que estão trabalhando durante o dia comparecem na festa durante a noite. Um outro ponto que esse mesmo jornal denuncia, pode passar, por favor, é a permanência da escravização em plena região da corte, né? Uma senhora havia prendido a roupa da sua ex-escrava para que ela não saísse de casa, né? E aí ele fala, as festas da liberdade foram um simples prenúncio da libertação geral. Essa liberdade que estavam festejando nas ruas da corte, na verdade, não estava sendo feita de forma concreta, né? Nem todos os jornais, nessa narrativa da pacificidade da abolição da festa, mostravam isso também. Isso é na corte. E aí vale a gente também falar na região fora da corte, as festas fora dessa região. E aí eu tenho alguns exemplos de como que esses ex-escravos agora, né, que trabalhavam nessas fazendas de café, né, alguns relatos sobre as suas, o momento em que receberam a notícia da abolição. É importante ressaltar que a abolição ela começa a ser discutida nos primeiros dias de maio. Né? A lei, dia 8 de maio, já vai para a Câmara. Então, já começa uma discussão. Ou seja, as notícias se espalham facilmente, né, pela província, até mesmo para o interior. Então, há uma expectativa de liberdade. Pode passar, por favor? Essa aí é a notícia de como os ex-escravizados receberam, né, a fazenda Pocinhos, na estação do Ipiranga, a estação Ipiranga da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que, no caso, é a região de Vassouras. Né? Nessa fazenda, esses ex-escravizados, né, receberam a notícia fazendo louvações ao São Benedito, mas também à princesa imperial e ao ministério João Alfredo. Né? Isso é um relato de jornal. É importante ressaltar que esse relato de jornal reforça, né, tanto um aspecto dessa cultura desses ex-escravizados, no caso, a louvação ao santo São Benedito, mas também quer colocá-los também como agradecendo a princesa Isabel. No entanto, nem para eles a notícia da liberdade significou um não trabalho, o abandono. Segundo essa mesma nota, aconteceu no momento da festa, dessa grande comemoração, uma ventania, e aí eles interromperam a festa para guardar o café e depois voltar para as suas comemorações. Ou seja, a notícia da liberdade estava longe de ser uma negação para o trabalho. Lógico que isso é uma narrativa também construída pelo jornal, né, que pode ter um viés também de reforçar a ideia da normalidade. Ainda assim, ao reforçar a ideia da normalidade, dá a esses homens e mulheres que estão comemorando a sua liberdade o seu protagonismo também de escolher a quem louvar. E o São Benedito é uma dessas escolhas também. Né? E aí, mostrando essa falta de unanimidade em relação à festa, há um outro caso, pode passar também, em Mangaratiba, quando os ex-escravizados tiveram suas festas interrompidas. Né? Segundo o chefe da fazenda, a notícia da abolição não havia chegado ainda. Isso possivelmente é uma mentira, porque é isso, né? Desde o dia 8 há uma expectativa. Né? E é interessante que, nesse relato, né, um número superior a 100, eles vão passando pelas fazendas, vão comemorando, né, vão chamando a todos, mas a sua festa é interrompida por conta dessa falta de notícia, e aí tem que haver uma negociação com esse chefe da fazenda para que pudesse continuar a festa. Ou seja, haveria ainda, né, mais uma negociação. E é interessante ver como o noticiarista da Gazeta de Notícia classifica os instrumentos que estavam sendo utilizados nessa festa. Né? Diz ele, organizada com seus toscos e primitivos instrumentos de música, tambores e chocalhos. Né? Esse tipo de notícia, né? Um relato que está distante dessa festa, que nós temos, mas que ainda assim, né, nós conseguimos identificar. Né? Há também o chefe da polícia,
Desculpa, o chefe da polícia da província fazendo narrativas a respeito dessa abolição, né? Mais uma vez, dizendo que a ordem pública tinha sido feita junto com a abolição, a paz não foi perturbada, mas logo depois, no seu relato, ele informa a prisão, ele informa 2 casos, né? Um ex-escravo, isso no interior da província. Um ex-escravo foi repreendido pelo ex-feitor, no caso, durante a festa, e, no caso, ele resolveu matar o ex-feitor, né? Porque ele não queria ser reprimido na sua festa de liberdade. O feitor foi, e ele matou o feitor. Enquanto que tem outro, isso o relato do chefe da polícia. O outro seria no distrito da Barra, nessa região do Vale do Paraíba, onde também, chamado de Preto Valério, ex-escravo, feriu com canivete o administrador da fazenda e depois fugiu, né? E a causa do crime não foi relatada. Ou seja, apesar dessa pacificidade em relação à festa, em relação a essa abolição, o chefe de polícia relata algumas repressões a essa liberdade e como é que esses homens estão reagindo também a essa repressão. Ou seja, ter o feitor, né, interrompendo uma festa é um sinal ainda de uma escravização que não se queria ainda que permanecesse, que ficasse evidente, né? Além também, né, além desses casos, há outros casos de permanência da escravização mesmo após o 13 de maio. Tem um caso em Sapucaia, quando 2 libertos foram postos no tronco pelo seu ex-senhor, ou em Valença, quando uma ingênua se apresentou ao delegado com ferimentos causados pela sua ex-senhora, né? Mais uma vez, reforça que essa unanimidade estava longe de ser atingida pela abolição e como é narrada pelos nossos livros ou por uma historiografia mais antiga, tá? E aí, só para já finalizando, né, começando essa finalização, temos mais... e aí, você pode passar, por favor? Isso aí é também um outro relato, né, de como esses ex-escravizados receberam a abolição, permanecendo à alta noite, em folguedos, em boa ordem. Ou seja, a liberdade fazia com que antigas práticas festivas ou práticas remanescentes do seu passado de escravidão ou passado africano aparecessem nesse momento da festa, né? Isso aí, isso. Essa aí depois publicada em 12 de junho de 1888, quando o Ângelo Agostini reproduz uma dança de roda. Segundo ele, seriam... Não, volta. Cadê? Volta. Isso. Segundo ele, seriam ex-escravizados dançando, fazendo uma grande fogueira com os outros instrumentos de tortura utilizados durante a escravidão, onde eles são queimados e serve para aquecer essa festa. O Ângelo Agostini, ele não está muito longe da sua realidade, porque houve um caso em Campinas, né, relatado pelo jornal The Rio News, em 24 de maio, ou seja, bem antes dessa ilustração do Agostini, onde os ex-escravizados fizeram um auto de fé com os antigos instrumentos de tortura encontrados na região. Ou seja, o Agostini está também reproduzindo essas festas que estão ocorrendo em outros locais e como essas notícias chegam, né? A corte, então, olha essa festa sendo feita através do fim também desses símbolos que reforçavam a escravização, né? E aí tem o jongo, né, relatos de jongo, relato dessas danças em roda, né, permanecendo. E aí a última imagem, por favor. Eu teria, né, mais horas para falar aqui, mas eu gosto de trazer essa última imagem, aí voltando para o Rio de Janeiro. Isso é uma festa que aconteceu em Madureira, né, em 1906. A imagem não está muito boa, porque é uma imagem que é publicada no jornal, nessa revista da semana, né, e já compromete a qualidade da foto. Mas essa é uma foto em Madureira, né, lá naquela região de São José da Pedra, e é uma foto para comemorar o 13 de maio daquele ano, o 13 de maio de 1906. Né? E aí, quando Marta perguntando, né, cadê essas imagens do pós-abolição?
né, as imagens elas existem, né, mas não são incorporadas, né, em alguns estudos, não são incorporadas pela historiografia. As festas pela abolição, após 88, foram sendo feitas na corte, depois diminuindo bastante, e mais também nas áreas suburbanas dessa região central. O Madureira é um exemplo, mas Engenho de Dentro, Meier, e aí só para falar rapidamente, né, já que a Marta falou do Monteiro Lopes, há uma festa no Meier com a presença do Evaristo de Moraes, do Eduardo das Neves, o Monteiro Lopes, todos homens negros que estão, e aí fazendo homenagem ao Patrocínio, né, já Patrocínio falece em 1905, depois ele a cada 13 de maio, a memória do Patrocínio ele é relembrada e ressignificada nessas festas da abolição. Ou seja, e aí para finalizar, se a abolição em 1888 foi pega pela imprensa, né, a sua história foi escrita pela imprensa com ar de unanimidade, com festejos produzidos para uma determinada ideia de história, né, onde a abolição foi pacífica, unânime e onde todos continuaram trabalhando. Após esse 1888, ou seja, no pós-abolição, as festas do 13 de maio foram sendo feitas por esses próprios ex-escravizados, agora inserindo seus próprios sentidos para aquela liberdade, os seus próprios heróis. Patrocínio é um herói, o próprio Monteiro Lopes, o Evaristo de Moraes, que são homens que atuaram, né, já estavam presentes, né, nesse momento do pós-abolição, acabam se tornando um símbolo, né? E aí é importante ressaltar que o pós-abolição é uma forma também de reforçar essa liberdade do 13 de maio, né, através dessas festas e através de novos significados e novos heróis, distintos daqueles pregados pela imprensa. No entanto, né, e aí é um trabalho que a gente tem que fazer, tanto na sala de aula quanto também nas nossas pesquisas, é olhar esses outros sujeitos da abolição. E aí quem são esses outros sujeitos, né, que vai para além do Ministério, vai para além dos abolicionistas. São esses escravizados, no caso agora ex-escravizados, que atuaram de diferentes formas para conquistar a sua liberdade e, com a sua conquista, com a liberdade, atuaram também nas suas festas, produzindo festas e produzindo narrativas, né, de liberdade e que hoje a gente não reproduz, a gente não encontra, mas fuçando, caçando, né, olhando nas entrelinhas das fontes, a gente encontra. Obrigada, desculpa por ter alongado.